Bom dia a todos e todas, bem-vindas ao nosso curso com o Peter. Queria agradecer a presença de todos e serão 8 encontros aqui na USP, né? As quintas e tal. E esse curso, né, esses encontros, eles fazem parte de um projeto do Grupo Vão, que sou eu, Carol, né? Isis. E tem a Júlia também, que está para chegar. O Grupo Vão é um grupo de dança. E esse projeto ele é contemplado pelo Fomento, que é um programa da Prefeitura de São Paulo, que financia projetos de pesquisa continuada em dança, né? Como atualmente esse formato de projeto digital não está sendo mais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas desde que a gestão do Dória assumiu, a Secretaria de Cultura vem adotando algumas práticas bastante autoritárias em relação às políticas públicas da cidade. E uma das políticas públicas que foi atingida nessa gestão foi o Fomento à Dança, que é o edital que está financiando esse projeto. Então, essa atividade ela só está acontecendo porque ela está dentro dessa política pública. E no começo de março, o André Sully ele mudou completamente esse edital, indo contra a lei que vigora para que ele exista. Então, formatos como esse, por exemplo, um curso de filosofia dentro de um projeto de criação de dança, ele está completamente ameaçado de existir em outras edições do edital, né? E aí, pensando nisso, né, nesse momento difícil, que não é só com o Fomento, né, o programa vocacional também foi, e o programa PIA foram completamente desmontados, porque ele não recontratou todo o corpo de artistas que compõem os programas no ano passado. Adotamos uma política nossa dentro de chamar todo mundo que se inscreveu. Então, nós não selecionamos os 20 inscritos, como era proposto até no próprio projeto. Nós decidimos que todo mundo teve interesse e teve acesso a essa atividade estaria aqui, pensando muito em manter esse espaço como nosso, como também um modelo de resistência nesse momento tão ameaçador que a gente está vivendo das políticas públicas da cidade. Quer continuar? Um pouco mais normal agora. Então, isso também tem interessado o grupo, não só no sentido de permitir o acesso, mas enquanto uma gestão artística também. Pensar para quem e com quem a gente está criando, né? Então, acho que é um pouco isso. Obrigada. Sério, talvez a próxima vez a gente consiga uma outra sala com janela, luz, essas coisas essenciais, né? Isso aqui é quase um presídio. Então, eu teria vontade de fazer assim, aquela obra de arte, sabe? Com uma faca e corta a terra para ter acesso ao fora. A gente vai fazer isso assim, filosoficamente. Sair do processo de espaço um pouco claustrofóbico e achar brechas para o mundo. Essa é a nossa tarefa. Estou brincando um pouco. Eu conheço alguns de vocês. Essa figura eu conheço, aquela eu conheço, as meninas eu conhecia pouco, e o resto eu não sei nem remotamente quando vocês veem, o que vocês desejam, o que vocês esperam. E eu também não vou fazer assim, uma proposta decente, que cada um se apresente, diga o que não. Eu sei que eu sempre testava quando eu podia para me apresentar. Eu não vou submetê-los a essa tortura que eu sempre evitei, ou sempre fiquei no processo, porque tem que se apresentar uma coisa demorosa, em 3 minutos ou 2,
Levanta bem alto. Todo mundo. Tá. Fora. Quem não? Levanta a mão. Quem não? Pode levantar, não é um pecado não ser assim. Ah, você não sabe? Então tem duas que levantaram meio, 3, né? É meio ar. É meio ar. A gente não sabe se aqueles que levantaram a mão se acham que é a arte inteira. Então a gente vai supor que. Mas então todo mundo tem alguma coisa a ver com arte. Agora vou fazer uma segunda pergunta, só para assim. E quem desses, quem que tem uma proximidade maior com o campo da dança? Levanta a mão. Tá. Pode levantar. Do teatro, levanta a mão. Da performance. Das artes plásticas. Ou visuais, sei lá. Da literatura. Chegou a tempo, hein? Senão, imagina, a categoria não ia estar bem representada. E outra coisa que eu não mencionei por ignorância, por lapso, por esquecimento, que tem a ver com arte. Esse mais ou menos interessa muito. O que é mais ou menos? Você pode falar? Posso. Educação. Educação. Mas é o primeiro ano, por isso que eu não sei. Eu posso, não, mas acho que é educação. E você? Eu trabalho em Cozinha. Arte culinária. É genial. E aqui? Você já deu a medida da minha ignorância absoluta. Cáspita, que coisa horrorosa. Mas é só você de música ou tem mais alguém? Ainda bem que só 2 ficaram ofendidos. Não, sem ofensa. Sem ofensa. Bom, ótimo. O que não significa nada, quer dizer. Significa para mim sim que eu posso usar certos exemplos que têm a ver com esse campo, mas que obviamente isso não garante nada, porque nós sabemos muito pouco uns dos outros. E de fato é assim que a gente começa. Tudo bem? Você vai achar um lugarzinho para você? Porque o fato de a gente sentar numa roda e vir para uma atividade supostamente comum, isso só significa para mim até agora que há um desejo. Agora, qual é ele e o que a gente consegue construir junto com isso, ainda só o futuro dirá. Mas o que eu quero dizer com isso é que pode ser que nós sejamos um grupo muitíssimo heterogêneo, apesar de todo mundo ser artista. E eu parto do princípio que eu não sei nada de vocês. O que me tranquiliza um pouco, porque eu não vou supor nada. Isso significa que o que a gente for conversando aqui vai ser uma espécie de experimentação conjunta, coletiva, muito indeterminada. Essa experimentação, ela é uma construção, e cada um vem com a bagagem que tiver, com os elementos que tiver, com os impulsos que tiver, e em princípio tudo isso é bem-vindo. Quer dizer, o que eu queria dizer para vocês é que, apesar de eu não saber nada de ninguém, a não ser isso, que vocês são artistas e que vocês têm vontade de estar aqui, são bem-vindos todos
os aportes e as singularidades. Eu não vou supor que vocês em algum momento de vossa vida leram alguma coisa de filosofia. Não vou pressupor bagagem nenhuma necessária para estar aqui. Então, é um jeito de a gente começar um pouco no escuro e ir construindo com uma certa liberdade aquilo que a gente tiver vontade. Agora, é claro que eu tenho uma proposta, né? Eu não venho de mãos vazias, eu venho com abertura, mas com uma certa proposta que foi encomendada pelas meninas, chamada Como Viver Só em Bando. Esse é o nosso tema e é com isso que a gente vai atravessar os nossos 8 encontros. É um título muito esquisito e eu reconheço, em parte eu sou responsável por ele, em parte elas são responsáveis. Então eu vou situá-los minimamente para vocês se localizarem do que é que a gente vai falar. Olha, nos anos 70, Roland Barthes, que era um crítico literário, um semioticista, um pensador, eu diria mais um pensador da literatura. O Roland Barthes deu um curso que levava um título muito esquisito: Como Viver Junto. É muito raro um professor emérito que está lecionando numa instituição muito famosa na França, chamada Collège de France, dar um título desse, Como Viver Junto. Em geral, a poética de Baudelaire ou qualquer coisa assim. Mas Como Viver Junto, nesse curso, o Roland Barthes explica o porquê que ele se propôs a falar desse assunto. E ele diz que tudo partiu de uma certa fantasia dele. Uma fantasia que nunca o abandonou. Uma espécie de obsessão, assim, que é essa pergunta: como viver juntos? Se a gente quisesse ser muito maldoso, a gente diria: como será que o Roland Barthes, na sua vida pessoal, vivia? Ele vivia com a mãe. É verdade. Já um senhor homossexual assumidíssimo vivia com a mãe. Mas não tem nada a ver com isso a pergunta dele. Porque o que ele explica no começo desse curso é que quando essa pergunta vinha junto uma pequena imagem, um fragmento de imagem, que era a imagem de um mosteiro na Grécia, no Monte Athos. E esse mosteiro, o Barthes não era um homem religioso nem remotamente. Mas o que é que despertava a fantasia dele? O fato de que no mosteiro os monges vivem juntos, mas também vivem isolados. Eles compartilham horas de prece, refeições
celebrações. No resto do tempo, está cada um sozinho. Cada um sozinho consigo mesmo, pensando o que quiser, fazendo o que quiser. Ou seja, o que é o monte, esse mosteiro do Monte Athos? É um lugar onde vive-se junto, mas também vive-se só. Ou seja, participa-se de algo que é uma certa convivência social, mas uma convivência que não obriga a ficar o tempo todo junto, a compartilhar tudo, a comungar de tudo, a ser igual a todos. Então, viver junto, mas non troppo. Junto, mas não junto demais. Ou seja, de modo tal que cada um pudesse preservar uma certa intimidade, uma certa solidão, uma certa singularidade, um certo ritmo próprio, seus pensamentos, seus afetos. Aqui eu já estou um pouco extrapolando do texto do Barthes, mas não importa. Ou seja, é uma vida conjunta só parcialmente. E é uma vida solitária só parcialmente. Não é aquele coletivismo tirânico em que tudo tem que ser junto, e tampouco é aquela solidão sofrida em que às vezes a gente tem a impressão de estar totalmente isolado do mundo. Ou seja, quando o Roland Barthes vai pensar a questão como viver junto, você percebe que ele já está numa espécie assim de movimento contrário, tentando pensar como viver só. Ele pensa como viver junto, mas como viver junto de tal maneira que essa vida coletiva não esmague inteiramente uma certa solidão necessária. É como se o Roland Barthes, nos anos 70, tivesse já adquirido uma certa visão sobre vida coletiva, em que ele reluta em aceitar um modo de coletivismo que talvez tivesse sim presente na vida europeia nos anos 40 ou 50. Do que eu estou falando? Por exemplo, a gente sabe que tem um certo modo de pensar a militância comunista que parte do pressuposto de que os indivíduos todos, apesar das suas trajetórias singulares, têm que se submeter a uma decisão coletiva, seja ela do partido, seja ela do agrupamento, enfim, há uma dose de sacrifício que está subentendida nessa vida coletiva, ou nesse coletivismo
ou nessa pertença a uma direção partidária, ideológica, ou mesmo um certo movimento artístico, né? Vocês que mexem com arte sabem quantos movimentos surgiram ao longo do século XX que num certo momento expulsaram um ou outro membro porque ele tinha uma trajetória muito singular, muito esquisita, ou estranha, ou heterodoxa, que não respondia integralmente a doutrina professada por esse movimento. Vou dar um exemplo: o surrealismo, né, que desperta tanta, em princípio, assim, uma visão de liberdade, de uma frequentação de domínios inconscientes, de ruptura com um certo raso realismo. O surrealismo, o movimento que tinha um líder, né, que tinha um manifesto e que foi expulsando aqueles que eles consideravam muito esquisitos. O Artaud mesmo teve que, né, Artaud, nada mais, nada menos que o Artaud, teve que se desligar desse movimento porque ele não se submetia aos ditames, né, da conduta, do pensamento, da relação com o coletivo. Então, percebe que tem uma certa tradição no século XX de subordinação a um movimento, a um partido, a um coletivo, que provavelmente o Roland Barthes, nos anos 70, já entendeu como uma espécie de ditadura do coletivo sobre os indivíduos. Eu ainda estou usando o termo indivíduo e depois a gente vai jogar fora, mas por enquanto ele me serve. Então eu volto ao Roland Barthes, essa fantasia do Monte Athos, poder viver junto em alguns momentos e poder viver só em outros momentos. É como se esse mosteiro condensasse esse desafio um pouco paradoxal, que é um certo desejo. Ele responde a um certo desejo, há um desejo de viver junto, mas há um desejo de viver só também, mas há um desejo de viver as duas coisas ao mesmo tempo. E aí como é que fica? Será que eles são completamente incompatíveis? Ou será que haveria uma espécie de engenharia mental, social, existencial, que pudesse conjugar as duas coisas sem que uma sacrificasse a outra inteiramente? Percebe o problema? Está claro, né? Eu, por exemplo, me aconteceu, quando eu era jovem, eu não tinha lido o Roland Barthes, não tinha lido esse texto do Roland Barthes, mas algo parecido me tentou, né? Uma espécie de utopia de uma vida coletiva. E na época, eu vou deixar de lado todas a conjuntura pessoal, mas eu viajei para um outro país, fui parar em Israel, num kibbutz. Quem sabe o que é um kibbutz? Pouca gente. Então eu vou explicar. É uma comuna agrícola, em princípio, onde convivem 70, 100, eventualmente 200 pessoas, moram ali, trabalham ali. Isso surgiu na Palestina, no começo da colonização judaica,
em que os imigrantes chegados da Rússia ou da Polônia tinham uma ideologia de esquerda muito forte e queriam construir uma vida muito diferente daquela que eles tinham nos guetos europeus. Ou seja, eles não queriam lidar com comércio, eles não queriam ser meros intelectuais, eles não queriam estar longe da terra. Então, tem esse desafio: vamos forjar uma vida na terra, coletivamente, em que a gente vai inventar o tipo de relação que a gente quer entre a gente. E o que se inventou ali foi algo de muitíssimo corajoso. Por quê? Eu vou contar um pouquinho. Tudo se decidia em assembleia. Tudo. As pessoas viviam em casas separadas, mas todos comiam no refeitório comum. Todos assistiam a um filme no refeitório comum. Todos iam ao teatro na cidade, eventualmente, juntos de ônibus. Todos, quando tinham filhos, os filhos pertenciam ao coletivo. Como assim? Nasceu, vai para o berçário, não fica com a mãe. Por quê? Porque na verdade o filho é da comunidade. Tudo bem, ele é filho de A com B, mas no fundo é a coletividade que se encarrega de educar. Portanto, tem a casa das crianças de várias idades. Então tem o berçário com 6 nenezinhos. Tudo bem que a mãe vem amamentar, depois vai embora, não leva o bebê para casa, não é para dormir junto. Por quê? Porque tem aí uma proposta muito de esquerda, que é de dissolver a família como núcleo da existência, né? Então essa coisa da mamãe e o filhinho, propriedade privada da criança, nada disso. Então, aí tem a faixa etária um pouquinho maior, 6 crianças ali convivendo, e assim por diante. Então, tem um rodízio na educação, né? Quem se ocupa dos 6, né? O coletivo inteiro, num rodízio em que o pai e a mãe não têm privilégio algum. E quem decide sobre a educação, o que vai acontecer com o meu filho? É a assembleia. Olha, minha mãe que mora na cidade morreu e eu herdei uma televisão. Não é você que herdou a televisão, a televisão pertence à comunidade. Então a televisão não vai para a tua casa, ela vai para o refeitório comum, liga a televisão, todo mundo assiste. Então, eu adoraria estudar filosofia. Não, imagina, para que serve a filosofia se a gente precisa de mãos para trabalharem a terra? Não vai. Mas eu sou artista. Piorou. Como assim? Então, forjou-se um tipo de sociedade em que havia igualdade absoluta, não tem dinheiro, ninguém recebe. O dinheiro é de uma caixa comum para comprar coisas que são necessárias para todo mundo, mas ninguém recebe um salário. Todo mundo recebe o quê? A casa, a comida, a educação dos filhos, o cinema, o entretenimento, as roupas, tem uma lavanderia comum. Ou seja, praticamente não existe vida privada, existe vida coletiva. Agora, é radical, né? No sentido em que também se recusava
o sistema capitalista, a propriedade privada, o individualismo, a coisa autocentrada, né? Mas ia-se para o outro polo, em que o coletivo era tudo. E com isso, obviamente, que as singularidades eram, por assim dizer, esmagadas. O que é uma inclinação? Por exemplo, o exemplo mais terrível que eu dou é assim: um homossexual não cabia. Por quê? Porque tinha um modelito heteronormativo, produtivista, coletivista. Então era uma singularidade sexual que eles não sabiam o que fazer com aquilo. Alguém que, por exemplo, tinha crises psíquicas, né, ou um pouco louco, também não sabiam o que fazer com aquilo. Ou seja, tudo que fosse desviante era um desvio no sentido quase criminoso da palavra. Então, o sonho do coletivo era maravilhoso e, ao mesmo tempo, ele partia da premissa de que não só todos são iguais do ponto de vista dos direitos, da condição econômica, mas que todos devem ser iguais de todos os pontos de vista. Percebe como esse igualitarismo, por um lado, é bonito se a gente pensa como relação econômica ou como igualdade de direitos, por outro lado, ele ignora inteiramente o que hoje em dia tanto se preza, que a gente chama de diferença. Eles não aceitavam a diferença econômica, até aí tudo bem, mas tampouco aceitavam as diferenças várias, que não necessariamente são desigualdade, mas são diferenças. Tem uma brutal distinção entre desigualdade e diferença. E, em geral, a gente mistura tudo. A gente defende as diferenças, mas a gente defende as diferenças, mas também defende a igualdade. Só que aqueles que defendem a desigualdade, eles não dizem que eles defendem a desigualdade, eles dizem que eles defendem a diferença. Percebe que tem aí um curto-circuito terminológico, que em nome da defesa das diferenças se defende a assimetria social, a desigualdade social. É uma aberração essa confusão, não é? Porque se defende então classes sociais distintas, quando no discurso eles defendem apenas o direito de cada um ser o que é. Ora, numa sociedade de classes, o direito de cada um ser o que é, desde que ele fique na classe em que ele nasceu, já é uma aberração. Não, cada um seja o que você é. Então, se você é um fudido da periferia, continue ali e continue sendo o que você é. Percebe? Bom, então volto a essa experiência de kibbutz. Eu vivi lá 5 anos, eu desfrutei muito. Eu deixei de lado um monte de, assim, como dizer, certas fantasias intelectuais contra as quais eu mesmo lutava, porque eu achei que é coisa de intelectual. Vamos pôr a mão na massa, vamos trabalhar a terra, vamos conviver com os outros, vamos viver em assembleia, vamos compartilhar tudo, vamos deixar de lado o dinheiro e todas as tentações que isso traz e tal. E é óbvio que ao longo de 5 anos eu me vi enredado no seguinte: eu trabalhava muito, eu era forte e bronzeado porque eu trabalhava no campo,
no algodão, com os perus, todo tipo de trabalho de agricultura, né? E eu tinha um certo orgulho, né? Aquele jovem paulista que talvez virasse um mero estudante de sociologia, na punheta intelectual, não, eu estava ali na concretude, etc. E sem nada que eu possuísse. Tinha orgulho disso, eu não possuía nada. Eu tinha, sei lá, uma vitrola no meu quarto, mas eu não tinha nenhum bem que fosse meu. E eu gostava disso, né? Agora, e gostava de estar vivendo uma espécie de utopia, por assim dizer, fora, totalmente extemporânea, fora do tempo, fora do espaço, sem, olha só, não tinha televisão, tinha uma televisão, não era genial? Ter uma televisão para todo mundo, não ficar cada um enfiado na sua vidinha pessoal, egocêntrica. Aí eu lembro de cenas muito curiosas, do tipo, chega um sujeito que trabalhava, que ali o trabalho é sagrado. Então tinha isso, ó, uma ideologia do trabalho. E quem não comungasse era uma espécie de traidor, porque ou é um preguiçoso, ou é um sabotador, ou é um displicente, né? Então, tem um cara que trabalhava muitíssimo, que era bem visto desse ponto de vista, mas ele tinha uns caprichos individuais meio esquisitos. Por exemplo, ele queria estudar, ele queria fazer um curso de pilotagem de avião. Imagina que fantasia burguesa, inaceitável. Primeiro que saía caro, segundo que o que ele quer virar piloto, que hobby é esse que não tem nada a ver com o coletivo, que não vai colaborar nada para a nossa existência coletiva, percebe? Então, não. Um outro recebeu uma proposta de trabalhar no exterior, ligado à indústria X, não. Ou seja, o coletivo vai podando as fantasias, as inclinações, etc. Só que é óbvio que aquele microcosmo não podia viver isolado do entorno, porque os influxos do meio iam chegando, as tentações também. E aí, com o tempo, por exemplo, o sujeito começou a dizer: a televisão que eu ganhei como herança da minha mãe é minha, eu não vou levar para o refeitório. Aí começou o embate e devagarzinho aquilo foi se abrindo. Aí a mãe chega e diz: não, filho é meu, como que eu vou deixar ele no berçário? Eu acho que ele precisa de mais proteção, de mais carinho, de mais convivência, pelo menos nos 3 primeiros meses. Então tá bom, resolveu-se, 3 primeiros meses fica com a mãe, depois vai para o berçário. Aí depois resolveu-se mais tarde, que não é só os 3 primeiros, é o primeiro ano, e depois o 3º ano também. Enfim, abriram-se brechas, de modo tal que depois, com o tempo, se aboliram as refeições coletivas. Cada um prepara a sua comida em casa, cada um tem a sua televisão em casa, cada um está com os filhos em casa. Então uma unidade, percebe que o sonho do coletivo foi desabando com essa espécie de invasão de uma certa mentalidade, ideologia, sonho de consumo, etc. Bom, eu diria que a quantidade de neurose que se produziu ali é inimaginável, por conta do que eu chamaria de um socialitarismo. É o despotismo da sociabilidade. Tudo tem que ser compartilhado. Ora, não é porque nós somos individualistas que isso era um problema, porque eles não eram individualistas, mas era por outra coisa, que a gente pode nomear
como o fato de que as vidas das pessoas não são idênticas. Os devaneios, os sonhos, as experimentações, os modos de ser, as opções sexuais, a maneira de lidar com o trabalho ou com o tempo, né? Você vai ficar no mesmo ritmo de trabalho, todo mundo. Será? Por exemplo, quando o Roland Barthes falou do Monte Athos, ele usou uma noção muito bonita, que ao invés dos monges estarem todos submetidos ao mesmo ritmo, poderia haver uma espécie de idiorritmia, ele dizia. Ou seja, um ritmo singular, que cada monge, apesar de momentos coletivos serem comuns, cada monge poderia ter um ritmo particular de vida. Ou seja, o tempo regulado socialmente, coletivamente, pode ser tirânico, né? Hoje em dia a gente já sabe disso porque, inclusive, o mundo capitalista entendeu isso muito bem, que talvez vale mais a pena, é até mais rentável respeitar os ritmos de cada um, porque isso vai render mais, né? O capitalismo é esperto, ele às vezes até se antecipa, né? Então não é a gente despreza um pouquinho a inteligência do capitalismo. Então eu volto aqui ao meu primeiro tópico, que ainda um último fragmento sobre o kibbutz. Eu lembro que eu trabalhava assim, das 4 ao meio-dia, depois eu almoçava, ia dormir, não sei o quê, depois eu tinha uma tarde livre. E nas tardes, o que eu fazia, eu lia. Eu lia muito, mas eu lia o quê? Lia O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, eu lia coisas esquisitas que eu não entendia, o Antiédipo, do Deleuze e Guattari, né? Eu lia coisas de filosofia, de literatura, lia Kafka, lia Dostoiévski, lia não sei o quê. E eu fui devagarzinho sentindo que aquilo que eu lia cabia muito pouco na vida que eu tinha. Ou cabia pouco, ou cabia como uma espécie de parênteses, um pouco estrangulado, e que eu tinha vontade de investir naquilo mais amplamente e desbordar o enquadre muito estreito que o kibbutz me reservava para aquilo. E aí eu fiz minhas malas, fui para Paris e comecei a estudar filosofia na Sorbonne, num contexto completamente inverso de tudo que eu tinha vivido antes. Eu estava sozinho numa cidade grande, sem um tostão, tendo que sobreviver, tendo que falar uma língua que eu já dominava, mas não oralmente, não ativamente, num campo completamente estranho. Enfim, eu tive que fazer uma conversão absoluta dos meus reflexos, da minha conduta, dos meus valores, etc. Agora, eu tenho certeza que toda aquela experiência coletiva ficou impregnada em mim, na pele. Nunca pude esquecer ou apagar alguma coisa que eu tinha vivido ali que era precioso. Mas era precioso e, no entanto, deveria ser repensado na sua forma, porque não deveria, a minha ideia, não é para ser reeditado daquele jeito, mas para ser reformulado, porque o que ali não se conseguiu pensar, e que eu acho que é o desafio nosso, se conseguiu ali produzir uma igualdade, mas
não se conseguiu dar lugar para a diferença. E a diferença é um conceito, eu diria, o conceito mais importante para um autor que eu gosto muito, que é o Deleuze, né? Por isso que a gente vai trabalhar um pouco em cima de alguns textos do Deleuze, porque é a diferença que é a questão, eu não diria a questão, mas para mim é a questão do nosso tempo. A diferença pensada radicalmente. Por que o Artaud foi expulso praticamente do movimento surrealista? Porque ele tinha uma carga de diferença inassimilável por um movimento que pregava uma certa direção, uma certa ideologia, uma certa visão, uma certa concepção de mundo. Nossa, eu falei muito. Que horas são? 11h05. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar para vocês, consulta, porque temos duas possibilidades. A gente abrir para uma conversa agora, para vocês provocarem a partir disso que eu coloquei. Outra de a gente fazer um pequeno intervalinho e logo em seguida retomar essa conversa. Vocês precisam de um intervalo ou a gente continua? Precisa? Não precisa. Então tá bom. Não precisa. Então vamos em frente. Então olha, agora eu queria que cada um, se tiver vontade, diga o que lhe vier à mente. Não necessariamente uma pergunta, pode ser uma associação, pode ser um episódio, pode ser um problema no seu campo de atuação artístico, pessoal, coletivo, político, o que quiser. Está aberto. Tem uma dúvida. Sim. As crianças que nasceram nessa sociedade, qual era a visão delas? Elas eram singulares entre si ou era... Porque elas cresciam basicamente vivendo a mesma coisa, com as mesmas experiências. Eu posso dizer que quando elas cresceram, elas, o que aconteceu? Passam-se 20 anos, né? E de repente já a sociedade em que elas estão já mudou bastante. E elas, no contato com o exterior, tiveram muitas, não é que elas viam só aquilo, elas viam também o que acontecia um pouco ao redor. Então, algumas delas como que vestiram a camisa dessa ideologia de kibbutz, outras escaparam disso para o polo oposto, como se tão sufocadas elas se sentiam nesse enquadre, que elas foram buscar o contrário disso. Então tem de tudo. Eu não tenho assim como fazer disso um estudo científico e dizer deu certo ou deu errado. Tem de tudo. Vai lá. Não, eu tenho... Fala bem alto que o último tem que ouvir ali. Eu tenho pensado uma coisa, pensando na arte negra no caso, assim, né? Que estava conversando com um amigo esses dias e tem essa busca do negro enquanto artista e tem a ver com essa coisa desses movimentos, socialismo, capitalismo, que a arte negra, de uma certa forma, também ela dá uma institucionalizada, assim. E eu estava ontem fui ver um espetáculo de uma galera do Rio de Janeiro, que eles misturam várias técnicas, ele fala de uma palavra competência. Para você estar no mercado de trabalho, você tem que ser competente e você cria um certo autoritarismo, acho que no corpo, assim, né? E aí eu fiquei pensando nessa ideia do que é hoje a arte negra ou dança contemporânea negra, nesse sentido que parece que também institucionaliza um certo pensamento de uma coisa que propõe uma ruptura de um pensamento hegemônico, assim. E aí eu fico pensando nessas coisas que elas, por exemplo, o surrealismo com Artaud, que ele teve que sair desse lugar para também poder espalhar, né, as suas diferenças, assim. Então,
Acho que essas coisas, como elas nascem com um sentimento de explosão, de revolução, mas em certo momento elas se enquadram, elas se encaixam, e aí outras pessoas que não se enquadram nesse tipo de pensamento, mesmo sendo negro, branco, sei lá, eles ficam à margem desse lugar que foi construído de uma certa forma no sentido coletivo para todo mundo se fortalecer, mas ele fecha nessas caixinhas assim. Então, eu acho excelente a sua pergunta, e ela faz maior sentido hoje em dia, porque de fato, para se contrapor a um panorama hegemônico, surge um movimento que num primeiro momento, dissidente ou subversivo ou alternativo. Só que se ele, no interior dele, produz uma certa homogeneidade, ele está traindo precisamente essa proposta contra-hegemônica. Porque ser contra-hegemônico e homogêneo por dentro é mais ou menos reproduzir aquilo que você está combatendo numa escala menor. Quer dizer, você espelha o seu inimigo. Você briga com o inimigo, que é tudo homogêneo, e você cria uma coisa diferente, mas lá dentro é tudo homogêneo também. Então você simplesmente está reproduzindo aquilo que você está combatendo. Por isso, às vezes, certas políticas minoritárias que defendem uma identidade alternativa, elas por vezes, de tanto insistir na identidade alternativa, elas produzem uma obrigatoriedade de que todos se submetam ao que eles pensam ser essa identidade, como se essa identidade, ela mesma, não tivesse atravessada por uma multiplicidade grande de derivas possíveis, de fluxos diversos, né? Eu acho que esse é um problema gritante hoje em dia, gritante, porque, sei lá, você pode pensar, bom, os negros, os homossexuais, as mulheres, os loucos, os indígenas, então, todos esses movimentos minoritários que são, num primeiro momento, absolutamente essenciais para serem reconhecidos, para conseguirem conquistar direitos, né? Eles precisam ter um nome e as leis têm que reconhecer. Tudo isso, num primeiro momento, é essencial e importantíssimo. Mas, se esses movimentos, agora vou usar uma palavra deleuziana, tá? Ou guattariana, se esses movimentos tão corajosos se reterritorializam inteiramente sobre a própria identidade, eles abortam a potência deles, né? E eles reproduzem um tanto aquilo que eles estão combatendo. Então, eu sou totalmente defensor da defesa dessas minorias, como todos nós, eu imagino, mas precisa ver que dinâmicas, que dispositivos a gente inventa que não tranquem essas minorias numa identidade definitiva e, portanto, que não estanquem essa movência que está embutida em todos os ditos humanos, essa mobilidade, esse devir arto, que pode estar em qualquer canto, pode estar entre os negros, entre os índios, entre os loucos, entre as mulheres, né? Digamos, eu vou chamar assim, se eu disser um palavrão teórico, vocês não,
joga fora se não fizer sentido. Mas é uma certa potência de singularização. Potência de singularização. Ou seja, uma certa capacidade de se mover numa direção que às vezes não está dada de antemão, né? De inventar um certo jeito, um estilo, uma sensibilidade, um pensamento, uma conduta, um modo de dançar que não responda àquela competência que eles estão defendendo e que ela tem mais a ver com o mercado do que com o próprio modo de ser desse grupo, né? Então são as armadilhas que estão colocadas para gente que pensa precisamente nas alternativas. Diga lá. Acho que é uma reflexão justamente sobre essa questão das armadilhas, porque embora toda essa exposição da diferença, da singularidade, mas para mim, em algum lugar, tem algo de problemático nessa separação entre desigualdade e diferença. Não que eu acho que ela não exista, mas que eu sinto que ela talvez seja bastante difícil em alguns pontos. Quer dizer, vou usar exemplos rápidos da prática dessa exposição. Quando você coloca possíveis dissidências dentro do kibbutz, possíveis singularidades, quando você fala no caso de alguém que quer pilotar um avião, eu acho burguês pra caralho. Eu acho que, francamente, esse sujeito chegar e falar que ele quer que o coletivo pague o curso de pilotar um avião, eu acho burguês pra cacete. Eu acho que talvez não tenha espaço mesmo dentro de um coletivo que tem suas limitações econômicas, tem sua dificuldade para sobreviver, não sei. Quer dizer, isso ótimo, me parece de ótimo, mas agora toma o mesmo contexto que você está pensando, pensa nas outras. Então, eu ia passar agora para as outras coisas que você falou. No caso do homossexual, de fato não tem cabimento, não tem nada, só que aí eu penso, nesse caso parece que não tem nada de específico à proposta do kibbutz que impeça que exista um homossexual e que ele seja aceito. Tem o fato de que o homossexual não é aceito em lugar nenhum, de um preconceito que não é próprio do kibbutz ou do funcionamento dele. Ele também não estava sendo aceito fora. Tá certo. Então me parece que esse exemplo diga respeito ao modo de funcionamento do kibbutz. E aí eu chego talvez no terceiro exemplo, talvez seja em algum lugar problematiza também esses dois exemplos mais fáceis, que é o da pessoa que quer estudar filosofia. E aí eu falo, ok, então temos algo que não é, digamos, um sonho puramente burguês, apesar de talvez em algum sentido também ser, porque a gente sabe que hoje em dia quem tem a possibilidade de estudar filosofia não é ninguém, não é o proletário ou o marginal. E por outro lado, não é só isso, né? A gente sabe que tem a ver com construir formas de pensamento, de construir uma vida para além da instrumentalidade imediata. Ao mesmo tempo, se uma pessoa fala, eu quero me retirar do funcionamento básico, necessário do trabalho dessa comunidade para a filosofia, talvez isso seja burguês. Talvez a questão não seja uma pessoa não poder estudar filosofia, mas por que a gente não pode, todos nós, de manhã, ir para a lavoura, de tarde, sei lá, qual são as outras atividades necessárias, e de noite, 2 vezes por semana, estudar filosofia juntos, ou separado, ou em grupos. Quer dizer, me parece que existe sim um perigo muito grande dessa ideia de singularidade se encaixar muito mais com uma ideologia burguesa ou uma ideologia capitalista de individualismo do que com uma dissidência em relação a isso. Então eu fico me perguntando se essa separação entre desigualdade e diferença é clara ou se ela tem que ser construída para além de todos os exemplos que a gente já tenha. Em algum lugar, sei lá, a gente também poderia pensar no homossexual hoje como o lugar onde ele é aceito também é um lugar privilegiado em relação ao todo da sociedade e essas a gente não deva expandir a aceitação dele, mas quanto essa própria ideia de defesa das singularidades não é uma ideia que, pelo menos na nossa sociedade, tem um lugar claro, que é o lugar mais privilegiado. Entendi.
Quem quer responder ou dialogar com isso? Vai lá. Ah, não. Pera, só um segundinho. Você quer falar? É outra coisa que você quer colocar? Ah, não. É com isso. Você está dialogando com isso. Tá bom. Vai lá. Entendi. Tá. Então, vamos retomar um pouquinho a reflexão dele, porque, digamos assim, eu dei exemplos um pouco caricatos, né, de suposta singularidade, como a pilotagem, ou o homossexualismo, ou o artista, ou a filosofia, né? Mas são exemplos um pouco, como dizer assim, caricatos, que é para facilitar, né? Mas eu penso, talvez de maneira um pouco mais molecular, né? O seguinte: a diferença não se dá por uma profissão, ou por uma opção sexual apenas, né? As diferenças, a diferença ou as diferenças, elas se manifestam de múltiplas maneiras, muito mais, por vezes, imperceptíveis, num certo jeito, um jeito de falar, num estilo de se mexer, numa maneira de compor com os outros, ou de gostar de ficar sozinho, entende? Mesmo isso, trabalha, mas gosta de ficar sozinho. Já tem uma esquisitice que vai aparecendo como esquisita. Ou seja, a questão a percepção isso talvez nem tanto tenha a ver com o kibbutz, como com a escala pequena. Por exemplo, uma cidadezinha do interior, a quantidade de fofoca que vai produzindo desviantes é inacreditável, porque há uma espécie de controle, né? Uma espécie de... Não é um panóptico, porque não tem um vigia no centro, mas é muito pior, porque tem vários vigias. Todo mundo é um vigia do outro, cada um é um vigia do outro, cada um controla a vida alheia. Quer dizer, não tem chefe, mas é muito pior, porque, num certo sentido, horizontalmente, há um monitoramento incessante da vida alheia, e das opções alheias, e das condutas alheias, e das sensações alheias, e ao mesmo tempo tem pequenas transgressões que são feitas assim, as escondidas, claro, mas que também às vezes elas vazam,
né? Porque é impossível imaginar que uma sociedade dessa seja tão disciplinada, né? Que tem as pequenas perversões, tem as traições, tem as relações paralelas, só que tudo assim tem que manter uma certa ilusão de um conjunto bem conduzido, né? Então, se você, digamos, foca a tua percepção nessa vida mais molecular, aí você percebe como tem um certo controle, um certo monitoramento, uma vigilância onde se julga, né? Mesmo que o cara respeite inteiramente os horários de trabalho e que isso não sacrifique em nada o aporte dele à vida coletiva, ele tem a sua carga de esquisitice que pode sim ser fruto de uma condenação, de um julgamento. E aí eu gostaria de linkar isso, se vocês me permitem, com uma noção muito clara que foi trazida pelo próprio Artaud. O Artaud escreveu, ele propôs um programa de rádio, que vocês conhecem, chamado Para Dar um Fim ao Juízo de Deus. E vocês podem acessar isso na internet, dá para ouvir, né? Para quem entende francês. Para quem não entende, fica com os gritos, berros, oscilações, aquela música, que é visceral e completamente espantosa. Mas tem uma ideia ali preciosa, que o que quer dizer para dar um fim ao juízo de Deus? Qual é a ideia do Artaud? Que a nossa existência social é regida por um julgamento incessante. Isto é, ou nós julgamos, ou nós somos julgados o tempo todo. Kafka. Há uma espécie de tribunal invisível que ou está dentro da nossa cabeça, ou está fora da nossa cabeça, ou está na comunidade, ou está nos nossos pais, ou está nos nossos patrões, ou está no mercado, ou está nos nossos amigos, ou está na mídia, que vai produzindo uma espécie de condenação constante. Ou seja, a gente não sabe, a gente vive, a gente às vezes tem isso mais claro, outras vezes a gente acha que a gente está paranoico, mas tem um juízo que está sendo um julgamento, estão nos olhando, estão nos julgando, estão nos condenando, estão cobrando de nós em relação a alguma falha ou desvio ou pecado ou não sei o quê. E o Artaud, com a sua loucura, era muito mais sensível a isso. Por quê? Porque esse tribunal tinha um nome concreto. Era um hospital psiquiátrico, ou era o psiquiatra, ou eram os críticos de literatura, ou eram os próprios companheiros do surrealismo. Ou seja, ou era assim, digamos, uma atmosfera em que essa maneira de pensar, de viver, de sentir, de escrever do Artaud era considerada aberrante. Ora, ela era aberrante porque alguém considerava aberrante. Quem é esse alguém? São várias instâncias, instituições, olhares, e se você pensa mais a fundo,
ele dizia, é a civilização. Quer dizer, tem uma certa civilização que coexiste com um tribunal. Isto é, a mania de julgar os outros, porque julgar se julga um criminoso. Eu tive a experiência agora, a gente estava, não sei se vocês conhecem, tem um bar palestino ali no Bexiga, o dono do bar se opor a uma manifestação fascista contra os imigrantes que teve na Paulista, e ele foi preso, ele e mais alguns, passaram uma noite inteira na cadeia. O delegado fez um BO inacreditável. O delegado primeiro comprou toda a versão dos fascistas e considerou de antemão um criminoso. Esse sujeito, chamado Hassan, o criminoso, e designava assim no BO, que teria espancado mulheres, que teria jogado uma bomba que feriu várias pessoas, então foi construindo o delito de maneira tal que aquele sujeito era um perigo para a existência social. Até a véspera ele era um mero empresário, estava ali, tem um bar, tem a sua militância política, tem a sua identidade palestina, mas se cruzam várias populações nesse bar. Então, esse era apenas um momento de cristalização e de institucionalização desse juízo, desse julgamento, isso que o Kafka chamou de processo. O que é o processo? Alguém, de repente, se sente, foi processado por alguma coisa que ele nem sabe o que é, e ele passa a vida tendo que responder a um processo cujas causas ele ignora, e ele vive em processo, como se ele tivesse uma vida à mercê de um certo judiciário, mas que não é uma instância, é a sociedade como um todo. Então é isso, o juízo de Deus é isso, é Deus olhando para todo mundo e condenando a vida dos outros. Só que não é Deus para Arthur. Para Arthur está em todos essa ânsia de julgar, né? Não sei se vocês sabem, mas durante a Revolução Francesa tinha o julgamento, muitas cabeças rolaram, algumas ainda bem, e outras menos, e depois foram rolando cabeças infinitamente. Ou seja, tinha juízes que saíam de noite assim com aquela sede, como uma síndrome de abstinência. Eu preciso julgar, né? Quer dizer, é como se o Brasil vive algo parecido, hein? O Brasil vive algo parecido hoje, né? A ânsia de julgar, uma espécie de atmosfera em que você, se bobear, você está preso, você está nas mãos de um Moro ou de outro, ou desse delegado, etc. Agora, então, tem a ver com a meu ver, o Deleuze chama assim, sistema do juízo. O sistema do juízo é um modo de controlar os desvios, as singularizações, as diferenciações. Mas nem remotamente o sistema do juízo garanta a igualdade. É o que a gente está vendo. O sistema do juízo aplicado
a todas as escalas, ele nem remotamente garante a igualdade, mas ele pode abortar as diferenças. Não sei se ficou claro isso. Me perguntem se não ficou. Não ficou. Ou seja, julgar todos os desvios não garante que estejamos numa sociedade igualitária. Tem a classe baixa, a classe alta, a classe tal. Mas pode essa mania de julgar pode sim abortar, quer dizer, impedir que novos modos de existência comecem a surgir. Por exemplo, o Deleuze diz uma coisa que eu acho assim, talvez uma das mais interessantes. Ele diz assim, a questão, por exemplo, fala das artes, né? Já que vocês são artistas, ele fala das artes, que o sistema da arte é o quê? Tem um modo de julgar aquilo de novo que vem vindo, né? Tem os críticos, tem os museus, as instituições, os editais, é tudo um sistema de juízo, para ver se o que você está propondo é arte ou não é, cabe ou não cabe, vale a pena ou não vale, vai dar um retorno ou não vai. Bom, são vários filtros. Agora, é muito difícil, se a gente pega a mesma história da arte, mas vocês sabem melhor que eu, assim, a gente sabe que quando surge uma modalidade nova, ela em geral, ela não é tolerada, ela não é assimilada imediatamente, ela não é admitida. Tem ali uma diferença que faz incômodo, que produz uma perturbação e que, portanto, ela é julgada inconveniente. E todo desafio é como perceber alguma coisa nova que está surgindo sem usar contra ela os critérios já existentes. E sempre se usa os critérios existentes. O que um crítico vai usar se não os critérios existentes? O que uma instituição vai usar se não os critérios já existentes e assentados e legitimamente, ou melhor, legitimados, né? Então, como ouvir o que vem vindo, como perceber o que vem vindo sem julgá-lo, mas acolhê-lo. Como acolher novas sensibilidades e não percebe que o ato de julgar tem algo de normativo, de normalizador, de abortivo, de repressor, né? Então tem aí quando o Deleuze diz, trata-se não de julgar, mas de acolher novos modos de existir, de pensar, de sentir, de amar, de criar, de o que vocês quiserem. Mas é muito difícil isso, é muito difícil, porque a nossa tendência é julgar a partir de uma normatividade já estabelecida. Então aqui, eu já te dou a palavra, aqui a questão não é tanto, aqui a questão é da diferença, no sentido filosófico e existencial da palavra, e não da questão da desigualdade. Não sei se fica... Vai lá. Do ponto de vista filosófico, como você, jogando aqui, vinculado à democracia, como você, do ponto de vista filosófico, entende a democracia, incluindo a individualidade, a subjetividade, do todo? Essa é
É uma bela pergunta. Que obviamente eu não tenho como responder agora já, né? Mas eu acho que a gente ao longo desses encontros vai oferecer instrumentos para pensar isso, né? Porque será que a democracia é apenas essa coisa formal ou tem que radicalizar a ideia de democracia em todas as esferas? Sim, a produtiva, a de consumo, mas também o direito de inventar novos modos de estar junto e não só votar, né? O direito de inventar novas modalidades de existência. Esse direito não nos é dado. A gente tem, a gente responde a estímulos ou problemas criados por outros. E o direito de construir nossos próprios problemas, nossas próprias questões, né? Isso tudo não é uma resposta, eu só estou aqui ecoando um pouquinho a sua pergunta, é isso mesmo. Diga lá, e depois você. Então, perguntou a sua experiência de assembleia dentro do Kibbutz. Ao mesmo tempo que se você puder falar um pouco sobre como eram essas assembleias, qual era o ânimo como as pessoas iam para essas assembleias, ao mesmo tempo que você deu os exemplos do Hara que expôs para esse grupo que ele tinha o interesse de fazer um curso de algo que assim, despertou em nós, ouvindo essa história, uma repulsa imediata. Então fica meio claro o escárnio, que aquele desejo desde o princípio parece completamente fora do interesse coletivo, mas ele mencionou isso e expôs esse interesse para um grupo. Então existe naquele momento, ele se sentiu confortável para expor esse pensamento. Tem razão. Mas quando essas decisões vão sendo acumuladas, esse grupo já está acostumado a uma determinada linha de tomada de decisão, os valores ficam meio claros e não se discute e nem se fala sobre determinadas coisas. Porque a resposta já está dada. Não. Eu acho que as assembleias eram um plano de discussão muito vivo e muito livre e muito de embate, né? Ou seja, tinha gente que tinha sobre o kibbutz uma visão mais tradicional, rigorosa, que todo mundo tinha que obedecer a um parâmetro comum, e tinha gente que achava que isso não era incompatível, essa vida comunitária não era incompatível com ir abrindo várias brechas que não significavam desigualdade, mas significavam um respeito a opções, singularidades, etc. Então eram quase que dois partidos, entendeu? Que se degladiavam a cada sessão e a cada vez a partir de um exemplo, de um caso, de um pedido, de uma proposta, de uma... Então, por exemplo, você vê, mesmo a coisa das crianças, né? A coisa das crianças assim, é um desafio, eles estavam desafiando com essa modalidade de vida coletiva das crianças e não familiar, eles estavam desafiando mais ou menos a história da humanidade inteira. É inacreditável. A coragem, eu sempre achei fabuloso. Quer dizer, eu acho que poucas culturas, ou sociedades, ou experimentos foram tão longe de dizer a criança não é da mãe. A criança, ela não pertence prioritariamente a esse núcleo familiar, que é burguês, né? Eu achava extraordinariamente corajoso, né? Agora, óbvio que devagarzinho as mães foram colocando a sua angústia,
suas reticências, os seus afetos, mas também foram criando coragem de desafiar aquilo que era um dogma, um tabu. Porque você imagina, para sustentar uma proposta dessa tem que ter muita firmeza, muita determinação e um certo rigor, né? Então no começo era isso. Agora depois foi se abrindo espaço para que aquilo que era um dogma pudesse ser problematizado. E eu não acho que foi problematizado apenas por influência da sociedade circundante, não. Eu acho que houve também, por isso que é uma experiência pela qual eu tenho a maior admiração, entendeu? Eu falei um pouco de um jeito caricato para colocar o problema que eu quero tratar na sequência, mas eu poderia falar longamente sobre tudo que é assim de cuidado social, não é? Com os idosos, com as fragilidades, tudo isso, quer dizer, é uma certa utopia, né? Agora, então, a liberdade de problematizar os tabus que foram se acumulando, eu acho que foi o que eu assisti ao longo dos anos que eu estava, era admirável. E no entanto, eu digo assim, tinha o peso da decisão coletiva. Isso era um princípio, né? O que o coletivo decidiu, aquilo tem que ser cumprido. E aí, claro, pessoas saíram por conta disso, pessoas ficaram muito se sentiram muito infelizes por causa disso. Então tem de tudo. O custo desse coletivismo, eu acho que foi alto. A experiência é muitíssimo valiosa, mas não dava para saber de antemão o que custa, né? Em termos de o que é que se sacrifica com isso. Mas a gente pode dizer que, se a gente olha para o outro lado, o custo de uma sociedade capitalista é infinitamente maior, em termos de sofrimento, para 90% da população. Quer dizer, eu não estou pondo na balança, porque não é uma comparação e nem para a gente optar, mas era um ponto de partida, porque eu vou dar outro. Quanto tempo a gente tem? 15? Eu vou dar um outro exemplo que talvez ajude a pensar um pouquinho isso que eu gostaria de desenhar hoje. Na verdade, o Roland Barthes teve como fantasia o Monte Athos e aquele monastério. A minha fantasia é outra. O Kibbutz foi uma experiência, mas eu era muito jovem. Mas a minha fantasia, mas eu só em termos de fantasia, né? E cada um pode ter a sua. Assim como o falanstério é uma fantasia, é uma utopia política e tem várias outras. Mas a minha fantasia é de um lugar chamado La Borde, que fica na França. É um castelo que virou um hospital psiquiátrico, onde o Guattari viveu toda a sua vida, e ele dirigiu esse hospital junto com um psiquiatra que fundou, chamado Jean Houry. E aquele é um antigo castelo decadente, rodeado de um bosque gigante, onde as pessoas moram os loucos, moram os psiquiatras, moram os enfermeiros, moram os estagiários, moram pessoas que estão em crise por um certo tempo, moram artistas, moram gente que vem fazer ateliês com os pacientes, e que ali
tem algo parecido com o que o Roland Barthes menciona, quer dizer, tem as refeições coletivas, todo mundo come junto. Tem as assembleias, como no kibbutz. Toda semana tem uma assembleia, claro, tem uma natureza diferente do kibbutz, né? Mas estão todos. Estão os malucos, eu lembro que no dia que eu fui, sempre alguém dirige a assembleia. Dirige no sentido de coordena, né? E já há algum tempo quem coordena é um dos loucos mais veteranos, que fala muito baixo, mal se entende o que ele diz, ele é meio curvado, tem uma barba, mas é ele que coordena, né? Do jeito dele, e as pessoas aceitam essa coordenação. E do lado dele, o outro que ajuda a coordenar é o fundador, é o psiquiatra mor, é o Jean Henry, que também é encurvado, que fala baixinho, que às vezes não dá para entender o que ele fala. Então são dois irmãos gêmeos, um louco e outro psiquiatra, que coordenam aquele troço. E tem 120 pessoas ali na sala, no salão do castelo. Entendeu? E lá se fala de tudo o que diz respeito à vida coletiva, né? Então, como é que vai funcionar a biblioteca? Você está interessado, o cara que recém chegou, que tem um doutorado em literatura grega, piradésimo. Você quer fazer? Eu quero. Então, ele vai ser responsável por um pedaço do funcionamento da biblioteca, né? Mas ao mesmo tempo começa a surgir irrupções delirantes, né? Propostas concretas, que ateliê novo, tem um ateliê Brasil. Por quê? Porque uma estagiária veio do Brasil e está a fim de oferecer um ateliê para os malucos, que tem a ver com o Brasil, onde pode ter a ver com música, ou com pintura, ou não sei o quê, tal. Então olha, é um coletivo, é uma multiplicidade, é cada um no seu ritmo, porque enquanto esse cara que coordena termina uma ideia, você já foi e voltou para a Lua 3 vezes, mas também, aí depois você sai, e aí tem 15 atividades acontecendo, mas você pode ficar sentado no banco, não dizendo absolutamente nada. Você pode ficar no teu quarto, você pode ir andando bem devagarzinho, atravessar a coisa inteira, você pode estar correndo de um lado para o outro, você pode se enganchar numa atividade, você pode ter uma crise, percebe? É junto e ao mesmo tempo sozinho. Então, essa é a minha fantasia. Eu não vivi lá, entendeu? Pode ser que depois do 3º dia eu saísse correndo. Eu fui lá uma vez, eu fui lá 3 vezes, mas para estadias muito curtas. Então eu tenho assim uma imagem mais ou menos, um pouco mais concreta do que a que o Roland Barthes tinha do Monte Athos, porque eu acho que ele nunca foi lá. Ele sabe de livros e literatura, entendeu? Mas então tem algo nessa fantasia assim sobre essa clínica, onde coexistem loucuras muito diversas, modos de ser muito díspares, né? E ao mesmo tempo tem alguma coisa a qual todos pertencem, e tem situações que são coletivas, e todo mundo, por mais sozinho que esteja, mesmo estando em Vênus, tem ali um contorno onde ele pode se enganchar, e talvez que ele sinta que aquilo dá um respaldo para ele poder ir para Vênus e voltar. Diga. Como que funcionava a alimentação, por exemplo? Tem cozinheiros, alguns são pacientes, alguns são contratados, alguns pode ser até o psiquiatra que ajuda a cozinhar, e é uma cozinha que funciona e é para todos. Mas essa comida eles compravam um dinheiro que era... Não, a clínica não é um kibbutz, né? A clínica tem uma certa ajuda do Estado, né?
tem tem um sistema ali que tem a ver com o sistema de saúde da França. Então eles têm um financiamento para manter a clínica e, portanto, fazem compras fora e abastecem. Então digamos, essa logística material está garantida. Agora, os estagiários não, mas os psicólogos, os psiquiatras, obviamente, recebem um salário, né? Em euro, tudo. Então, é diferente do kibbutz nesse sentido, percebe? Porque não é o igualitarismo, né? E não é a ausência de dinheiro. E não é a obrigatoriedade de ter as mesmas coisas no quarto, entendeu? Se o sujeito vem ali com a sua moto e ele quer que a moto esteja do lado da cama, ele tem a moto do lado da cama. Se ele tem um jumento em casa, ele quer trazer o jumento vão negociar para o jumento ficar mais no estábulo do que dentro do quarto dele, né? Mas entende que tem aí tem uma negociação muito ampla com os pequenos, o que o Guarani chamaria ritornelos, os hábitos, as maneiras de ser de cada um. E isso, claro, que não pode ser submetido a uma burocratização disciplinar, senão essa não seria uma clínica como ela é, absolutamente diferente de todas as outras. Ela seria um hospitalzão, onde está cada um na sua cama branca, etc. Então tem aí uma dica. Você falou sobre essa ideia de pertencimento, né? E aí eu fiquei pensando que todos esses exemplos eles trazem uma questão de espaço físico muito claro. Muito claro. Né? Porque quando a gente fala de pertencimento, dentro da sociedade a gente, claro, entra no julgamento, né? E quem pertence, quem pertence. Isso. Mas eu fico pensando nessas organizações que têm um espaço físico muito claro, então, seja o kibbutz, seja esse hospital, você indo para lá, você também tem alguns parâmetros claros para existir ali. Isso. E alguns são mais então mais, outros abrem mais possibilidades, ou até mesmo um mosteiro, né? Como é difícil isso hoje em dia, vivendo numa cidade, por exemplo, como São Paulo, onde os encontros são cada vez parecem mais difíceis, e até mesmo das organizações artísticas que a gente cria, né? Assim, ou esse próprio espaço que o Bom promove agora nesse momento, mas como parece que o espaço, compartilhar com o espaço, sejam eles que regras tenham, né? Parece que traz uma sensação de sociedade que está muito pulverizada, né? Assim, como é difícil criar isso. Parece que tem um castelo, né? Parece que Posso jogar mais Vai lá. coisa? No meio disso tudo, onde é que está a palavra? Não só a palavra no caso especial da linguagem, mas a linguagem. Até para fazer território, né? Porque não é só o território, mas tem outras coisas. Então, Então é o seguinte, ó, eu concordo plenamente que o território físico, ele já sustenta uma certa, um compartilhamento, né? Mas eu diria assim, o que a gente eu dei exemplos um pouco que vão nessa direção, mas o que fica para nós como desafio, a partir da tua pergunta, que é muito boa, que é assim, será que no nosso mundo contemporâneo os territórios são necessariamente físicos, ou a gente pode pensar, usando um conceito de Guattari, um território existencial? Por exemplo, um jovem que mora numa casa, na sua família, etc., e que tem uma identificação muito grande com uma certa banda ou com um certo tipo de música, talvez ele pertença muito mais a esse território musical do que a família dele.
E o que a gente deveria pensar são esses territórios existenciais que não necessariamente, e cada vez menos, dado o contexto digital, etc., cada vez menos estão atrelados a uma materialidade física, mas que não impedem em nada um compartilhamento numa outra dimensão, e que tem a ver sim com a linguagem, né? Ou tem a ver com um universo simbólico, ou tem a ver com compartilhar uma sensibilidade, e portanto pode ser musical, pode ser literário, ideológico, pode ser várias coisas, e talvez eu diria que o nosso talvez seja difícil para a gente perceber o que é um território existencial. Por exemplo, vocês produziram um território existencial. Não sei se vocês sabiam, mas vocês produziram, entendeu? Talvez a maioria das coisas que hoje acontecem passam por aí. Que territórios existenciais vão surgindo e que às vezes não tem nome, ou não tem um reconhecimento jurídico, ou não tem uma dignidade social suficiente, e no entanto eles são como que condições de vida. Eu diria até que para alguns moradores de rua, né, eles constituem territórios existenciais ambulantes, que são enxotados daqui e vão para lá, né? Mesmo os craqueiros, eles viram e mexem. Bom, mas então fica como desafio para a gente descolar a ideia de coletivo da ideia de um território físico. Descolar. Às vezes está junto, às vezes não. Porque senão nos obrigaria a uma espécie de volta no tempo. Só vale coletivo que mora junto num mesmo território físico. Isso obviamente que seria uma ideia deslocada do tempo. Mas por outro lado, quando você tem um coletivo que não mora com você, mas aquele coletivo físico do qual você faz parte também existe necessariamente. Claro. Então você não tem como abstrair ele. Você fala, por exemplo, você faz muito mais parte do coletivo musical do que da família. Eu diria que ele faz parte dos dois em níveis diferentes, mas talvez não mais ou menos um do outro. Sim, mas saber o que move, digamos, o que é relevante, o que pesa, o que faz uma vida ganhar consistência. Talvez, claro, a logística da mãe é muito importante, ela traz a comida, tem ali o quarto onde dorme, entendeu? Mas às vezes não precisa trabalhar em outra coisa. Exatamente. 10 horas por dia. Então, tá ali na saia da mãe. Mas talvez, ao invés de ter razão, ao invés de contrapor uma coisa a outra, a gente não precisa de dicotomias, mas a gente pode pensar territórios existenciais como coletivos e retomar o nosso problema, como é que eles comportam a singularidade. Eu vou deixar por aqui para a gente retomar na semana que vem. Era a tua dúvida, claro. Então temos 8 encontros para sanar as dúvidas. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigada.